O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Segundo o IBGE, cerca de 31% da população se declara evangélica e mais de 45% se identifica como católica. Ou seja, quase 8 em cada 10 brasileiros dizem crer em Cristo. Mas se somos tantos, por que ainda vivemos entre os países com alto índice de corrupção, infidelidade, violência e promiscuidade? Como pode uma nação tão cristã viver tão distante dos princípios de Cristo? A resposta é simples e desconfortável. Temos muitos crentes, mas poucos discípulos. Durante o ministério terreno de Jesus, as multidões o seguiam por toda parte. Mateus 4:25 diz: grandes multidões o seguiam da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão. E em Mateus 14:21 lemos: os que comeram foram cerca de 1.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus era seguido por milhares, mas poucos eram seus discípulos. Mesmo cercado de multidões, ele investia sua vida naqueles que aceitaram o chamado de viver perto o suficiente para serem transformados. E aqui está uma chave espiritual. Jesus está disponível para todos, mas o nível de proximidade que temos com ele depende de nós. A multidão o via de longe, ouvia falar dos milagres, via as curas, admirava o ensino, mas poucos se aproximavam o suficiente para conhecê-lo de verdade. Os discípulos, por outro lado, viviam com ele, comiam juntos, caminhavam juntos, viam como ele reagia, ouvia quando ele corrigia e choravam ao seu lado. A vida de um discípulo é marcada por transformação interna. Os mais próximos de Jesus não eram santos por natureza. Eram pescadores, cobradores de impostos, homens impulsivos, ambiciosos, mas todos foram transformados de dentro para fora. Enquanto os da multidão apenas o contemplavam, os discípulos eram moldados pelo convívio. Hoje, muitos seguem Jesus da mesma forma, de longe. Sabem quem ele é, mas não andam com ele. Ouvem as suas palavras, mas não as praticam. Admiram o Salvador, mas não obedecem ao Senhor. Foi por isso que ele disse em Mateus 7:21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Chamam-no de Senhor, mas não vivem como servos. Querem as bênçãos do reino, mas não querem a disciplina do rei. A diferença entre o crente cultural e o discípulo verdadeiro é que o discípulo entende que assim como Cristo tinha um pai, nós também fomos feitos filhos por adoção. E só um relacionamento diário com o pai é capaz de produzir santidade real. Santidade não é aparência, é o processo de se tornar parecido com Cristo, de ser moldado até refletir a sua imagem. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ser cristão é isso, ser um pequeno Cristo, e o discipulado é o caminho que nos leva a essa semelhança. Enquanto a multidão ouve e aplaude de longe, o discípulo ouve e obedece de perto. A multidão é atraída pelos milagres, mas o discípulo é atraído pelo Mestre. A pergunta que precisamos fazer não é como podemos mudar o Brasil, mas sim o quanto de mim eu tenho entregado a ele. A transformação de uma nação não virá de mais igrejas, de mais regras ou mais crentes na política. A verdadeira mudança começa dentro do coração, quando o homem se converte de verdade e o Espírito Santo muda o que ninguém mais consegue mudar. O Brasil não precisa de mais crentes, precisa de discípulos, homens e mulheres com caráter, santidade e relacionamento real com Deus. Hoje, Jesus ainda é seguido por multidões, mas ele continua chamando discípulos. A questão é, onde você está? Na multidão que observa ou entre os que caminham com ele? E se ao ver esse vídeo você pensou, mas eu sou pecador demais, eu não sirvo para ser discípulo, saiba que muitos já pensaram assim,
Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguia cristãos. Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Mateus era cobrador de impostos, odiado pelo povo. E Tomé duvidou até ver com os próprios olhos. Todos falharam, mas nenhum deles foi definido pelos seus erros. Foram definidos pela decisão de permanecer com Cristo, mesmo quando não se achavam dignos. Porque o discipulado não é sobre ser perfeito, é sobre ser moldado, é sobre continuar mesmo quando se sente pequeno. E a boa notícia é que Jesus ainda chama pessoas assim, gente real, gente quebrada, mas disposta a ser transformada. Então, se você sente que não é bom o suficiente, lembre-se, é justamente por isso que Ele te chama. Não para te condenar, mas para te mudar. Não para te usar por quem você é, mas por quem você está se tornando nele. Segue-me. Essa continua sendo a mesma voz, e o mesmo convite, e a mesma chance. Ainda é tempo de escolher o caminho do discípulo.